Bom dia! Como estão? Bem-vindos a mais uma aula de português virtual. Preparados? Material em cima da mesa? Então, vem! Hoje vamos começar com um assunto novo. O nome dele, adjunto adnominal. Talvez em algum momento, durante a sua jornada escolar, você já deve ter ouvido falar sobre os adjuntos adnominais. Mas caso não tenha ouvido falar, caso você ainda não conheça, hoje vocês vão ter a oportunidade de ter esse contato, tanto hoje quanto nas aulas que vão seguir. O adjunto adnominal, ele vai estar associado ao substantivo. Vamos dizer assim que numa oração, o substantivo, ele é um cara bem popular, rodeado de amigos, artigos, numerais, locuções, pronomes. E o adjunto adnominal, ele vai vir na oração com a função de determinar, especificar e explicar algo sobre o substantivo. Então, o mantra vai ser para determinar, explicar, exemplificar adjunto adnominal. Mais uma vez, para explicar, exemplificar e especificar adjunto adnominal. Os adjuntos adnominais, ele vai ter uma função adjetiva. E essa função, ela pode ser desempenhada pelos adjetivos, por um artigo, por um pronome, por um numeral adjetivo. Fiquem atentos, então, à informação de que só vai existir um adjunto adnominal se tiver um substantivo na nossa frase. Vamos então para as frases. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Então, nesta frase que eu acabei de dizer para vocês, a palavra poeta, trabalhos, amigos são substantivos. Reparem que em torno desses substantivos existem palavras que estão vinculadas a ela com o propósito de alterar, de acrescentar ou de especificar. Então, por exemplo, na palavra poeta, a gente vai ter o "o" e vai ter a palavra inovador. Com relação à palavra trabalhos, vamos ter 2 e longos. E com relação à palavra amigo, vamos ter o, vamos ter seu, vamos ter de infância. Então, mais uma vez, o poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. O e inovador, o O vai ser artigo e inovador vai ser um adjetivo. 2 e longos, que se referem à palavra trabalhos, 2 é um numeral e longos, um adjetivo. O, seu, de infância, que se referem à palavra amigo. O O no termo ao vai ser um artigo. Seu é um pronome adjetivo. De infância, uma locução adjetiva. Todos esses que estão atuando em um substantivo são adjuntos adnominais. Então, temos aí, com relação a todo esse reconhecimento, vimos adjetivos, numerais, pronomes, locuções adjetivas. Então, o que comprova que numa oração, esses adjetivos, essas locuções, esses numerais, que vêm para determinar, explicar e exemplificar, e que são relacionados aos substantivos, eles serão adjuntos adnominais. Uma forma fácil de reconhecer esses adjuntos adnominais é quando a gente altera a nossa frase, substituindo determinadas informações por pronomes. Se eu dissesse, ele os enviou a eles. Nesta frase, a gente teria apenas o núcleo das partes principais que formam a nossa oração. Ou seja, o núcleo do sujeito, verbo e o núcleo do predicado. Desta forma, a gente percebe que perdeu o O, perdeu inovador. Quando eu digo ele se refere apenas ao poeta. Quando eu digo os enviou, esse os se refere ao trabalho. Então, eu perco aí a informação de longos e 2. Quando eu digo a eles se referem aos amigos, eu perco aí o O, o seu, de infância. Então, reparem que esse termo, ele é retirado porque o substantivo, ele foi substituído. E, por
substituído, o adjunto adnominal, ele acompanha esse substantivo. Por isso não vai aparecer nessa nova versão. Então, quando esses elementos eles acompanham o substantivo nessa substituição, então a gente tem como ter certeza que aqueles elementos eram adjuntos adnominais. Olha, adjunto, ele está junto desse elemento nominal. Espero que fique claro que os artigos, os adjetivos, os pronomes adjetivos e todos aqueles que eu falei se referem ao semântico e ao morfológico. Quando a gente fala de adjunto adnominal, a gente está falando desses mesmos que eu citei, só que considerando toda uma movimentação necessária para a comunicação. E toda essa movimentação a gente estuda quando a gente estuda a sintaxe. Então, o adjunto adnominal, ele pertence à sintaxe. Já o adjetivo, o pronome numeral, eles pertencem ao morfológico e ao semântico. Com relação a esse assunto, na página 125, 126, vocês vão ter aí alguns exercícios de entendimento do assunto. E esses exercícios eu vou fazer agora junto com vocês. Então, na página 125, temos um poema de Elimar Macedo Marques. O título é Declaração de Ódio e Carinho. Então, veja aí a imagem. É a imagem do centro do Recife. Recife, eu te amo. Recife, eu te odeio. De manhã eu te amo, à noite eu te odeio. Amo tuas pontes e tuas belezas, mas tem mendigo na calçada. Aí me dá uma tristeza. Recife é mãe, Recife é madrasta. Recife que castiga, Recife que me embriaga. Alimenta teus filhos de concreto e aço. Recife, eu só queria te dar um abraço. Primeira questão. Releia o poema e analise o sentido atribuído à palavra odeio. Em sua opinião, esse vocábulo expressa um sentimento bom ou ruim no contexto do poema? Explique. Então, aqui essa primeira questão é pessoal. Você acha que pelas coisas que ele falou no poema, quando ele diz que ele odeia o Recife, é ódio mesmo, de tipo odiar porque não gosta, ou ele tá sendo contraditório, tipo te odeio, mas não odeia? Qual seria o sentido para você? Segunda questão. Há no poema indícios da opinião do eu lírico acerca da realidade social do Recife. Localize essas informações no texto. Então, tá claro que ele fala sobre algumas situações que acontecem no Recife e com relação a isso, ele vai mostrar o ponto de vista dele com relação à cidade. O que ele quer é que você retire do texto partes que vão justificar aí, que vão demonstrar essa opinião do eu lírico. Lembrando que o eu lírico não necessariamente é o autor do poema. O eu lírico é como se fosse um personagem, né? Um narrador do poema. Então, a resposta seria, por exemplo, amo tuas pontes e tuas belezas, mas tem mendigo na calçada. Então, quando ele diz que ama, mas que tem mendigo na calçada, ele está indicando aí a opinião dele, o ponto de vista dele sobre a realidade do Recife. Quem são os interlocutores desse poema? Os interlocutores é o eu lírico e a cidade do Recife. Lembrando que quando a gente fala de interlocutor, a gente está falando de cada uma das pessoas que vai participar de uma conversa, de um diálogo. Quarto, no poema em questão, há a predominância da linguagem informal ou formal. Então, vai ser utilizada a linguagem formal. Quinto, em relação às palavras listadas na primeira coluna, responda ao que se pede. Aí temos palavras a no quarto verso, tuas no quinto verso, na no sexto, uma, sétimo, teus no 12º verso, 15º verso. Aspectos morfológicos, então preposição, a mais a artigo, pronome possessivo, preposição, em mais a, artigo indefinido, pronome possessivo, artigo indefinido. Então, ele tá fazendo aí a ligação, né? A conexão entre esses dois.
Letra A. Aqui, substantivos, elas estão associadas respectivamente. A palavra a está associada à noite. Tuas a pontes. Na calçada. Uma a tristeza. Teus a filhos e um a abraço. Como se classificam os artigos do 4º e 7º verso? O a vai ser um artigo definido, né? Lembra que os artigos definidos, a, o, as, os. E os indefinidos, uma, uns, umas. E o 7º, no 7º, que é o uma, o indefinido. C. As palavras do 5º e do 12º verso são pronomes substantivos ou adjetivos? Então, vão ser pronomes adjetivos, porque essas palavras elas vão estar acompanhando os substantivos, ok? Então, não tem como ser pronome substantivo acompanhando um substantivo. Letra D. Qual o papel dos artigos presentes no 7º e no 15º verso? Bom, em ambas situações temos aí artigos indefinidos, então o papel deles vai ser indeterminar os respectivos substantivos que eles estão conectados. Agora, como tarefa de casa, vocês vão responder a página 128 e a página 129. São atividades propostas. Qualquer dúvida, escrever lá no Instagram. Tchau!